Shalom, amados irmãos e arraiot, irmãs, no Messias e Yahushua. Esse é um vídeo rápido intitulado Igreja em Casa. Por quê? Porque alguns dizem que não pode existir igreja em casa, que isso não existe, mas existe sim. E eu vou trazer, escrito na palavra, o que o apóstolo Paulo disse no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. E assim está escrito: as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Aqui o apóstolo Paulo estava enviando uma carta a um grupo específico, aos irmãos de Coríntios, que era uma cidade ali que continha irmãos na fé, que eram igreja, partes da igreja. Mas quando ele fala aqui e está traduzido às igrejas, ele está falando das congregações, dos irmãos que se reuniam em cada cidade da província da Ásia. Ele não está falando de templos construídos pelas mãos dos homens, mas sim dos irmãos que se reuniam ali na província daquela região. Então, ele continua dizendo: Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, no Mestre, na paz do Eterno. Eu estou falando assim para explicar, parafrasear. Não é que eu estou adicionando palavra ao texto, tá? Senhor também pode ser tido como mestre. Assim como a igreja que se reúne na casa deles. Entenderam aqui? Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa dele. O apóstolo Paulo está dizendo que tem irmãos, ou uma congregação, um grupo de irmãos que se reuniam na casa de Áquila e Priscila. E eles estavam enviando uma saudação, estavam cumprimentando aqueles irmãos de Coríntios. Como é que não existe igreja em casa? O próprio apóstolo Paulo está falando aqui. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Amém? Assim seja. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles, assim como a congregação, a Quehilá, a comunidade, a Kahal, a congregação, estou falando no hebraico, Kahal e Quehilá, que se reunia na casa deles, ou seja, irmãos que se reuniam na casa deles. Paulo está chamando de igreja também, igreja em casa. E alguns falam por aí que não existe igreja em casa, Tem que ser nos templos construídos pelas mãos dos homens. Então é tempo, meus irmãos, de olharem para as Escrituras. Como está escrito que a palavra do Eterno é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E não a palavra do homem. Porque se você seguir a palavra do homem, você vai ficar cego e contra o que o apóstolo ensinou aqui. E o que ele disse: qualquer um que ensinar um outro evangelho diferente deste, seja anátema. Então, como é que não existe igreja em casa? Existe sim. Está escrito. O apóstolo Paulo falou. Agora, quem é qualquer pastor que dizem ou chamam de pastor por aí, que pode contradizer a palavra do apóstolo Paulo? Eu prefiro acreditar no que o apóstolo Paulo disse. Existe igreja em casa sim. E esses que estão congregados nas casas de alguns irmãos, eles não são desigrejados. Não são desigrejados, porque eles continuam na sã doutrina dos apóstolos, em comunhão, se reunindo e estudando a palavra, tendo esperança na confissão daquele que é fiel, que prometeu que um dia voltará e estaremos com ele para sempre. Foi o que lemos no vídeo anterior. Então, igreja em casa existe sim. Assim está escrito e assim é. Então, irmãos, procurem sempre na palavra, na Bíblia. Se você não souber onde está escrito, procure auxílio entre outros irmãos. Os aplicativos hoje de celular e de computador possuem uma ferramenta de pesquisa onde você pode colocar palavras-chave e pesquisar ali em vários livros se você encontra aquilo, e assim procurar alguns assuntos dentro da própria Bíblia. Se não conseguir, peçam ajudas aos irmãos. Comentem nos vídeos dos comentários, Façam questões. Até mesmo nos comentários tem irmãos que respondem uns aos outros, e isso edifica a fé de cada um. Façam isso nos canais. Então, meditem, porque está escrito também no capítulo 1 do livro de Salmos: feliz
Bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Eterno de dia e de noite. Então, isto é necessário. Senão acontece o que está acontecendo e crescendo nos dias de hoje. O analfabetismo, não no sentido que a pessoa não saiba ler, mesmo que a pessoa não soubesse ler. Tem algumas pessoas que não sabem ler, mas entendem a palavra e não seguem esses erros. Porém, tem gente que não sabe ler e também sabe ler, mas não consegue enxergar o que está escrito, leem e não entende nada. Tanto que tem algumas passagens, que o próprio Salvador fala assim, no livro de Mateus 24, capítulo 24, quem lê, entenda. Porque tem gente que lê, sabe ler e não entende. Que não sabe ler e acaba entendendo a palavra só de ouvir. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 1, está escrito que bem-aventurados são aqueles que escutam as palavras da profecia daquele livro. Porque alguns podem ler, os que sabem ler. Os que não sabem ler, escutam e aprendem. São bem-aventurados. Mas hoje em dia tem tanta gente que sabe ler, mas não entende. Então o nosso Salvador falou no livro de Mateus capítulo 24. Quem lê, entenda. Tá? Assim está escrito. Na igreja ou congregação que se reúne na casa deles, na casa de Priscila e Áquila. Ou seja, existem congregações. E esses irmãos que se reúnem em casa, que saíram de denominações, não são desigrejados, tá bom? Então essa é a palavra desse estudo, igreja em casa, ela existe sim. Shalom e que o Eterno te abençoe grandemente. A paz do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Até o próximo estudo.